Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a lua cheia no signo de Escorpião, que vai acontecer no dia 4 de novembro, nessa quinta-feira, às 18 horas e 14 minutos, horário de Brasília, e vai acontecer no grau 12 e 40 do signo de Escorpião. É importante vocês verem aí no mapa de vocês, para quem estuda astrologia, onde que cai esse grau 12 no mapa de vocês, em qual casa, se faz conjunção ou aspectos com outros planetas dentro do mapa. Lembrando que tem um vídeo aqui no canal onde eu destrincho tudinho de forma bem lúdica o simbolismo e o significado de cada casa. Então vou deixar no izinho aí para vocês acompanharem e ver aí no mapa de vocês aonde que cai aí o signo de Escorpião no mapa de vocês. Mas gente, vamos falar um pouco sobre esse mapa, né? Sobre essa energia que tem uma durabilidade de 29 dias. Só que no meio desse ciclo a gente vai ter aqui uma lua cheia acontecendo com um eclipse lunar no signo de Touro. E se nós vamos ter um eclipse, simboliza que essa energia, de certa forma, vai ter uma durabilidade aí de 6 meses, um ano e meio, tá bom? Então, fiquem atentos porque esse período está bastante importante. Vamos lá, vamos entender antes de tudo o que simboliza essa lua nova. A lua nova é quando a gente tem a oportunidade de começar um ciclo novo, trabalhando com as ferramentas daquele signo aonde esse casamento de Sol e Lua acontece. Qual é o signo da vez? O signo da vez é o signo de Escorpião, que fala sobre o quê? O signo de Escorpião fala primeiro sobre morte e renascimento, começo e fim de ciclos. Fala sobre purificação e limpeza profunda, fala sobre mergulho no seu mundo emocional, naquele mundo mais íntimo, mais secreto, mais selado, mais hermético que você tem. Só que essa área escorpiana aqui não é uma área fácil de acessar, porque é ali que estão, muitas vezes, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas dores, os tabus que a gente acaba tendo que enfrentar ao longo da vida. Estão acontecimentos que estão entrelaçados à nossa genética, ao nosso DNA, à nossa memória afetiva dessa vida e de outras passadas, ou seja, tem muita coisa dentro dessas águas profundas do signo de Escorpião. Só que é aqui que está a magia, a força alquímica, ou seja, o poder do alquimista de transformar chumbo em ouro. É aqui que a gente transforma chumbo em ouro. É aqui que a gente passa do escorpião para a cobra, da cobra para a águia. E por fim chegamos ao ápice da transformação, que é a morte e o renascimento da fênix. Ou seja, a gente tem aí a oportunidade de fazer algo morrer e renascer das cinzas totalmente transformado nessa energia escorpiana. A energia escorpiana também fala sobre o campo sexual, ou seja, é importante a gente entender o que é o sexo, o que é o nosso corpo, o que simboliza a reprodução, o orgasmo, o ápice das coisas, essa pequena morte que tem. Será que a gente precisa entender isso somente como uma atração física, um ato físico, ou vai para muito além disso? Qual é essa força? O que é essa força que vem lá de dentro, lá das entranhas da gente e que simplesmente sobe e transforma e traz esse poder, essa potência tão grande como, por exemplo, um orgasmo? O que é isso? O que simboliza isso quando isso acontece? Que força é essa que vem lá do chakra raiz e que vai subindo como uma explosão, como um vulcão que sai para fora assim? É importante a gente entender os simbolismos. O signo de Escorpião trabalha com simbolismo, trabalha com magia, com o poder psíquico, o poder que está além do cérebro, além da mente. É um poder que está numa força geradora, num poder que todos nós temos. Nós temos um poder e esse poder ele é trabalhado em um campo muito mais profundo. E quando a gente alcança essas águas profundas escorpianas e quando a gente tem acesso a essas ferramentas, a esses tesouros que estão guardados lá no fundo dessas energias escorpianas,
Quando a gente acessa essas informações, nós nos tornamos grandes alquimistas, nós nos tornamos grandes emertistas, nós nos tornamos grandes magos e grandes transformadores da nossa própria vida. E é importante dizer que qualquer pessoa é capaz de acessar essas forças escorpianas e utilizá-las tanto para o bem quanto para o mal. Aí depende de cada um. E lembrando que existem as leis aí, as leis universais que simplesmente dizem aquilo que você faz hoje, isso vai retornar para você de alguma forma. Mas quem passa a entender essa energia, muitas vezes tem acesso a essas forças que são extremamente poderosas. O signo de Escorpião também fala sobre a energia da morte realmente, da perda, de pessoas que partem do mundo intangível, do mundo dos espíritos, do mundo que está além da vida, da vibração, o que é a vida, o que é a matéria além de Touro, o que é a vida além de Touro, o que nós deixamos quando o corpo físico, ou quando deixamos essa carcaça, quando deixamos de usar esta máquina que funciona tão lindamente para nos auxiliar e nos ajudar na missão Terra, quando a gente vai embora, o que acontece com a gente? O que acontece com os nossos apegos materiais, mas não só os apegos materiais, mas o apego sentimental que você tem relacionado às pessoas. O apego sentimental está aqui em Escorpião. É o pior apego. É o apego mais difícil de desacoplar, sabe? Porque cria uma liga, porque a gente se envolve emocionalmente com pessoas, com objetos, com conquistas, com títulos, com nomes, com rótulos. E quando a gente perde, ou quando essas coisas vão embora, quando o ciclo delas termina, a gente não consegue soltar porque a gente está apegado emocionalmente, afetivamente a essas coisas. Ou a gente está muito apaixonado por essas coisas. E muitas vezes a gente fica preso, fica acorrentado a essas paixões, a esses sentimentos, e muitas vezes a vida começa a passar diante dos olhos e a pessoa está ali obcecada, totalmente apegada àquele sentimento ou àquela ideia de algo que acha que possui, que é dela, e ela está ali e simplesmente acaba perdendo um monte de coisa que vai passando diante dos olhos dela. A vida vai acontecendo, grandes oportunidades vão passando diante da vida e da história dessa pessoa, e a pessoa não enxerga porque ela está apegada. Quando a gente tem uma alunação na energia escorpiana, que acontece uma vez a cada ano, ou seja, por 30 dias nós temos essa energia escorpiana ativa, mas a alunação acontece uma vez, ou seja, uma lua nova, é quando a gente tem a oportunidade de olhar para essas paixões e entender esses apegos. Em que você está apegado? Agora, é claro, aonde acontece uma lua nova, a gente tem que olhar os planetas regentes do signo. O signo de Escorpião tem 2 planetas que regem ele. Um deles é Plutão e o outro é o planeta Marte. Aonde estão esses 2 dentro desse mapa? Plutão está ali em Capricórnio a 24 graus. E Marte está aqui em Escorpião. Ele está domiciliado, ou seja, está aí no seu domicílio noturno, está trabalhando no seu lado mais quieto, mais estratégico, ou seja, nós temos aí 2 forças, que é uma força de terra e uma força de água, que se afinam ajudando essa alunação. Só que o que acontece? O posicionamento desses 2 planetas, eles estão pedindo para que a gente pegue velhas estruturas e que a gente se desapegue dessas velhas estruturas que foram construídas ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, principalmente os velhos sistemas de crenças essas que vão virando paradigmas e vão se enraizando e vão ficando ali apegados, apaixonados, e é muito difícil de desvincular disso. Lembrando que essa lua ela vai caminhar aqui e vai fazer um eclipse. Terra, Lua e Sol vão se alinhar quase perfeitamente e vai ocorrer um eclipse. E eclipse está sempre conectado aos nodos, sendo que os nodos eles estão aí nos últimos graus, nos primeiros graus, na verdade, né? Porque ele anda para trás, então eles estão quase saindo do signo de Sagitário e Gêmeos, sendo que a energia que a gente está tendo que soltar é o nodo
sul, que está em Sagitário, onde esse eclipse vai conversar ali em oposição ao nó do sul. O Sol vai estar próximo aqui, iluminando o nó do sul, simbolizando que esse ciclo dessa lunação de Escorpião vai pedir para que a gente abandone velhas crenças, para que a gente, é a última chamada. Olha, é muito provável que muitas pessoas tiveram os sistemas de crença delas colocados diante dos olhos. Ou seja, todo mundo de alguma forma teve acesso ao sistema de crença, que foi embutido, que ela vem carregando há muito tempo, que a família colocou, que o país onde nasceu colocou. E como a gente está tendo aí o nó do norte em Gêmeos, a interpretação, o entendimento, a leitura desse quadro todo, que de repente a gente viu desse sistema de crença, o entendimento dele pode ter sido bem simplificado, ou seja, as coisas foram traduzidas para a gente. De alguma forma, essas informações foram traduzidas numa linguagem simples, aonde você pôde entender de onde veio, por que veio e o que fazer relacionado a isso. Quem é você diante desse sistema de crença? Você pertence a isso ou não? Isso é seu? Você acredita nisso de verdade? Quais são as múltiplas informações que vieram aí nesses últimos um ano e meio? Quanta informação surgiu aí para você e o que você aprendeu nesse período de pelo menos um ano e meio? Então as informações elas vieram para mostrar para a gente aonde que originou o problema, o que precisa ser mudado, como pode ser mudado e quais as ferramentas a gente pode utilizar. Aí entra essa oposição exata para Urano. A gente vai ter essa lua nova fazendo uma oposição exata para Urano, que em 29 dias a gente vai ter essa energia vibrando. Isso aqui simboliza o quê? No momento que a gente tem essa visão ou esse entendimento, ou que a informação chega para a gente, porque quando um conhecimento chega para a nossa mente expande e não tem como regredir isso. A gente não tem como tirar informações que chegam na nossa mente de dentro dela. No momento que você aprende algo, é impossível tirar aquilo da sua cabeça. Aquilo fica ali ou você transforma ou transmuta essa informação. Você dá um novo significado para aquelas informações. E é justamente isso que essa energia sagitariana está pedindo para a gente, né? O ressignificar de velhas crenças, de velhos simbolismos. E é claro, esse processo não é fácil e muitas vezes a gente precisa de uma energia como a energia escorpiana para conseguir fazer isso. Mas Urano ele está aí para dizer o quê? Ele está dizendo o seguinte, gente, eu estou aqui com força total para quebrar esses paradigmas, eu vou rachar essas estruturas, eu vou quebrar, eu vou romper essas estruturas que estão difíceis de vocês quebrarem. Então, se tem algum sistema emocional, apaixonado, que de repente você precisa transformar, Urano está aí como uma britadeira ali, ajudando você a quebrar, a romper, a trincar, a derrubar esses sistemas, esses paradigmas que foram criados ao longo do tempo. Só que esse Urano, ele também tem um papel aí de mexer e de cutucar os teimosos, as pessoas que fogem de mudanças, que se agarram à zona de conforto ou à questão do conformismo. Urano vem para pegar essas pessoas também, porque ele é repentino, ele é revelador, ele é revolucionário e ele faz as coisas progredirem de alguma forma. Então, se ele é um rebelde revelador, se ele vira as coisas do avesso, aquelas pessoas que estão resistentes, é justamente aí que essa força, que esse arquétipo, que esse símbolo uraniano adora pegar. São nessas forças difíceis que ele gosta de penetrar, que ele gosta de quebrar, que ele gosta de romper. Então essa força acaba revelando para essas pessoas que são mais resistentes, acaba revelando o que elas precisam saber. Se não para elas, acaba mostrando para um monte de gente aonde ela não tem aonde esconder aquilo mais. Ou seja, não fica só ela sabendo e fica guardado ali no íntimo dela. Isso acaba se espalhando para todos, para um grupo, para uma tribo, e aquela tribo
inteira tem acesso àquela informação e sabe quem é aquela pessoa, e sabe o que aquela pessoa fez, e entende o histórico dela. Olha para a situação e fala: ah, então foi daí, foi você quem fez isso. Ah, agora eu estou entendendo por que você passou a tratar essa ou aquela pessoa dessa forma, porque você está envolvido nisso ou envolvida nisso. Ou seja, uma parte do grupo, todo o grupo tem acesso a essa informação e a pessoa muitas vezes não tem como esconder essa intimidade, esse segredo, essa situação oculta, velada que ela criou. Então, esse Urano, ele tem esse papel revelador. Ele tem o papel também de pegar as coisas e virar do avesso. Se a gente fica muito apegado a uma situação, ou se a gente fica muito inerte, paradão, esse Urano vai lá e tira o chão da gente, sacode a terra, cria um tufão, um redemoinho, derruba as coisas, traz uma ventania, traz uma tempestade de areia, que a gente não consegue enxergar as coisas, simplesmente faz alguma coisa para que a gente saia daquele conformismo, daquela inércia. Esse é o papel de Urano. Agora, quando Urano conversa com planetas aqui no signo de Escorpião, aonde que ele vai mexer? Justamente naquela área, naquela zona íntima, secreta, velada, sensível da nossa vida, da nossa ou da vida de pessoas que são para a gente importantes e muito caras, porque a gente está falando aí de touro, e touro é tudo aquilo que é de muito valor, que é um cristal para a gente. Todas aquelas situações que são mega importantes para a gente estão vinculadas à energia taurina. Então pode ser tanto alguma coisa íntima e profunda da sua vida ou alguma coisa relacionada a alguém que é muito, muito, muito importante para você. Tanto alguém ou coisas, objetos, projetos, conquistas, coisas materiais, seja o que for. Mas geralmente é ali, naquilo que é muito valioso, que a gente preza demais. Ele vai lá justamente naquele negocinho, vai lá, dá uma marteladinha, trinca aquilo ali, você olha e fala: não, não trinque. Por quê? Não tem nenhum outro igual a este. Eu não posso perder. E aí vem as crises, vem o reavaliar o valor das coisas. Porque muitas vezes a gente acha que tudo é nosso, que a gente possui tudo e que as coisas elas são eternas, que elas vão ficar eternamente com a gente, quando na verdade a vida é um piscar de olhos. Simplesmente um dia a gente está aqui, no outro, ó, vai embora. Nós somos eternos. As coisas que a gente conquista neste plano, nessa dimensão, ficam. O seu corpo físico fica, todos os procedimentos estéticos vão ficar, seu cabelinho, sua unha, suas roupas, sua casa, seus aparelhos eletrônicos, as joias, sapatos, títulos, troféus, tudo fica, tudo fica. A gente sai daqui sem nada. Então, muitas vezes, o Urano, ele vem para chacoalhar a gente nesse sentido, para rachar os nossos cristalzinhos em nossas vidas, para mostrar para a gente: olha, uma vez que um cristal quebra, não tem como recuperar. Mas a essência disso, a sua lembrança, a lembrança que você tem da convivência com isso, do que você fez com esse cristalzinho, vai ficar com você. O sentimento que você gerou em torno disso vai com você. Mas o cristalzinho fica, o seu corpo fica, as pessoas ficam. Todo mundo morre sozinho, mesmo aqueles que morrem em grupo, ao mesmo tempo. Mas o processo de desligamento da matéria é solo, é você com sua matéria e com tudo aquilo que te liga a essa matéria. O desligamento quem faz é você. E o signo de Escorpião, ele fala muito sobre isso. Ele faz com que a gente reflita a respeito da morte e do que deixamos. E o que a gente deixa na energia escorpiana? A gente deixa heranças. O que é herança, gente? É o que você conquistou, é o seu legado, é o que você fez. Ah, heranças são só bens materiais? Casas, carros, objetos de valor, joias ou até mesmo algumas vezes dívidas? É isso que é herança? Não. Existem 1000 formas de heranças que a gente deixa. 1000 formas. Eu, por exemplo, estou deixando de herança para o mundo
um canal no YouTube ensinando astrologia gratuitamente. Esse é um exemplo bem simples do que a gente faz e o que a gente deixa para o mundo. Você pode deixar um exemplo de pessoa, de repente você aí pode deixar de herança para o mundo um exemplo de força, de resiliência, de superação. E isso não precisa ser somente individualmente, pode ser coletivamente. O que nós coletivamente estamos fazendo, estamos deixando de herança para gerações futuras, para as tribos que virão depois de nós. O que a gente está deixando de legado para essas pessoas? A gente está deixando um planeta super saudável, super sustentável? Ou a gente está deixando um planeta bem judiado? O que a gente está deixando para gerações futuras? Como está o ar que a gente está deixando para gerações futuras? Será que elas vão conseguir respirar lá na frente, daqui a 100, 200, 500, 1000 anos? Será que essas pessoas vão conseguir respirar este ar que nós estamos respirando? O que a gente está deixando? Então, não só individualmente, mas coletivamente também é para se refletir. E isso também é um chamado. O que a gente está deixando de herança para o mundo? Mas é claro que a energia escorpiana também fala de heranças de família, de inventários, fala sobre impostos, né? Muitas vezes aí podem vir aí cobranças de impostos ou alguma contribuição extra, coisas do tipo. Pode ser que a gente tenha essa parte aí meio mexida, pessoas aposentadas também. Pode ser que apareçam aí algumas questões, esses assuntos podem vir à tona com a alunação de Escorpião. E é importante entender que o signo de Escorpião também fala sobre regeneração, ou seja, nem tudo está perdido. Muitas vezes, quando um ciclo chega ao fim, é porque outro vai se abrir. No momento que outra porta se abre, que o novo ciclo se inicia, a gente pode começar um processo de regeneração nesse novo ciclo, ou seja, nascer de novo e começar de novo. É sempre possível recomeçar. É muito importante a gente entender isso. Na vida a gente pode sempre recomeçar. E o signo de Escorpião é um signo que fala sobre isso. Você pode recomeçar, às vezes o processo é doloroso, é muito difícil começar do início novamente, mas é a oportunidade que se tem de escrever uma nova história, de consertar os erros do passado, de subir um degrau na escalada aí da vida. Então a gente está aqui, quando a gente passa pelo fim de um processo, é quando a gente chega aqui nessa barreira, nesse paradigma, é quando a gente consegue romper isso aqui, aí a gente se eleva e passa a viver uma nova fase. Só que a gente não consegue viver esta nova fase se a gente carrega as mesmas bagagens da primeira fase. Se a gente vem com o que a gente tinha da primeira fase para cá, ou apegado ao que a gente era aqui atrás, quando chega na segunda fase, simplesmente não consegue abrir a porta. Muitas vezes a gente precisa ficar nu, sim, ficar nu para conseguir chegar na segunda fase. Tá? Então o signo de Escorpião tem muita relação com isso. A fase seguinte é sempre a possibilidade de renascimento e de regenerar através da sua força essencial. E é claro, gente, que o signo de Escorpião fala sobre poder. Eu falei no vídeo do Céu da Semana, eu expliquei direitinho o que é a questão de poder. Para quem quiser rever, eu vou deixar no izinho aqui para vocês, que é muito interessante a gente entender quais são os diferentes poderes que nós temos. Nós temos forças externas, que muitas vezes a gente não tem controle, como eu falei para vocês. A historinha da pedra, a pessoa está andando, cai uma pedra na cabeça da pessoa, a pessoa morre e pronto. É uma força externa que a gente não tem controle, simplesmente acontece e vai lá, desliga a gente e acabou. Assim como a gente não tem controle do batimento cardíaco, da oxigenação do nosso corpo, do nosso cérebro, das conexões que os nossos neurônios fazem, ou qualquer poder relacionado às nossas células, como elas se dividem, como elas nascem, como elas morrem. Ou seja, a gente não tem controle sobre essas coisas. Nós estamos aqui vivendo e essa máquina está funcionando sem que a gente controle. Se a gente tivesse que controlar os batimentos cardíacos, consegue imaginar você aí tendo que fazer exercício para o seu coração bater manhã, tarde e noite, dormindo, acordado? Como é que a gente ia conseguir controlar isso?
Já pensou? Ia ser um caos total, né? A gente controlando os batimentos cardíacos. Porém, tem uma outra parte que é sim da nossa responsabilidade, que está relacionada ao signo de Escorpião, que é o controle emocional, sentimental, vibracional que a gente tem na nossa vida. Ou seja, o que você pensa, o que você sente e o que você deseja gera o seu estado de espírito. E essas forças aqui são as forças que manifestam a sua realidade dentro daquilo que você tem o controle de manifestar. E o signo de Escorpião fala sobre esse poder, o poder de controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. O que nós fazemos com esse combo que gera uma crença que se solidifica, que ganha muita intensidade e se transforma em um paradigma? E esse paradigma vai parar onde? Vai parar no subconsciente. O subconsciente é o plano de realizações, é onde tudo começa a se manifestar. Você, consciente ou não, aquilo que você internaliza como um paradigma, como uma crença, como uma verdade absoluta, é aquilo que se manifesta para você. E o signo de Escorpião fala muito sobre essa força. Mas eu expliquei tudo bonitinho ali também no vídeo do céu da semana. Tá bem explicadinho essa parte para vocês. Eu não vou repetir aqui porque senão vai ficar muito repetitivo. Então nós temos essa questão do poder. Só que o poder aqui também é poder relacionado às pessoas com as quais a gente convive. A gente está falando de Urano, que rege Aquário. Então qual é o seu papel diante do coletivo? Da sua tribo? Você é uma pessoa que aprisiona? Você é uma pessoa que controla? Ou você é uma pessoa aprisionada ou controlável? Ou melhor dizendo, controlada pelo sistema, pelo grupo de amigos. Muitas vezes você vai na onda dos amigos para poder ser aceito ou não. Você não expressa a parte mais íntima do seu ser porque você tem medo de ser apontado ou não ser aceito pelo coletivo, pelo grupo, pela tribo. Você esconde os seus desejos mais íntimos, os seus fetiches, as suas paixões, porque elas parecem bizarras, porque elas parecem estranhas, porque é diferente do mundo. Quem é você diante da sociedade? Ou você é aquela pessoa que está aí para chocar, para estremecer as estruturas? Quem é você diante da sociedade? Isso está equilibrado? Como você está lidando com o seu poder ou com a falta de poder? Será que o seu poder está sendo utilizado de uma forma reativa, no sentido de defesa do mundo? Muitas pessoas se tornam muito agressivas ou muito más como uma forma de defesa, intolerantes como uma forma de defesa, porque de repente aquela pessoa passou por um processo de intolerância também. Será que a gente está pronto para conseguir entender as pessoas? Netuno, a gente está preparado para entender as pessoas, para sentir as pessoas, para perceber o histórico, a vida, de onde elas vêm, o que aconteceu com elas? Mas é isso, muitas vezes quando a gente vai fundo, quando a gente se interessa mesmo em entender o porquê daqueles problemas ou daquela pessoa ser daquele jeito, se a gente chegar lá no âmago da questão, lá no âmagozinho, de repente a gente vai ver uma crise, um problema, uma dor, um trauma, uma resistência, uma defesa que foi sendo gerada, que foi sendo criada para aquela pessoa ser daquele jeito. Então, por que gerar sentimentos como ódio, raiva, rancor, quando na verdade as pessoas, na sua essência, na sua centelha mais pura, elas são boas? Todo mundo inicia no amor puro. E se todos nós iniciamos no amor puro e vamos nos contaminando ao longo do tempo, é porque nós somos amor puro em essência. A gente só precisa aí resgatar este amor puro, essa luz, essa centelha que somos nós. Então o Netuno aí, conversando um pouco com essas energias de Sol e Lua, representa isso também. A possibilidade da gente ter a compreensão, ao invés de gerar e alimentar a raiva, o ódio, o rancor, sentimentos que vêm nessa via desequilibrada de Escorpião. Se a gente desequilibra essa força escorpiana, vem muita coisa obscura, vem muita coisa podre, muita sombra junto com essa força. E é claro que é importante a gente estar atento que esse período, geralmente nesses tempos escorpianos, é claro que uma parcela
né, da sociedade, dos grupos, traz essa energia em desequilíbrio, então elas vão apresentar sombras para a gente. Coisas feias de se ver, atitudes horripilantes que podem partir aí de pessoas. É importante a gente estar preparado também para lidar com o lado sombra dessa força, mas também o lado transformador dela, o lado de cura do alquimista que transforma uma coisa em outra, chumbo em ouro. Mas, se a gente tiver compaixão, respeito, amor, talvez a gente não seja contaminado por essa fumaça escura e tóxica que pode partir aí de pessoas desequilibrando essa energia escorpiana. E é importante entender que existe aqui um aspecto de quadratura em T. Essa lua nova, junto com Urano, junto ali com Saturno e, para nós aqui no Brasil, o meio do céu. Isso aqui simboliza que nós estamos em um momento muito crítico, coletivamente falando. Pode ser um período de 29 dias de muita crise e de muito abalo social, coletivo. E a gente pode colocar aí também crises climáticas. E podem acontecer coisas surpreendentes que vêm do nada, repentinas, como tempestades com muitos raios, muitos acidentes aéreos. Lembrando que Marte está junto, tá, gente? Então, questão de pegar fogo em fiação elétrica, curto-circuito, incêndios, acidente com cortes e facas, tudo que é cortante, tudo que penetra também, inclusive pode vir em forma de arrastão. Então, uma situação de roubo, uma situação de agressão em massa, né, de um grupo grande começar a brigar, ou se tiver de repente aí algum encontro, algum show, alguma coisa, pode ser que o clima fique tenso, pode ser que aconteçam coisas de estruturas caírem. A gente está falando de Saturno também, a gente já está vendo aí, mas muitas estruturas de prédios, paredes, podem se romper, podem cair, ribanceiras podem cair, tudo referente à pedra. Eu cheguei a falar sobre isso também em um vídeo do Céu da Semana, não sei se foi dessa ou do Céu da Semana anterior, mas eu falei também de prédios, de estruturas, né, capricornianas ruindo, ou seja, a gente pode vir a perceber isso acontecendo nos próximos 29 dias. E também é importante a gente lembrar que a gente vai ter um eclipse acontecendo no dia 19 de novembro. Esse eclipse vai acontecer no grau 27 e 14 minutos às 5 horas e 57 minutos. É um eclipse lunar parcial. E esse eclipse ele tem uma durabilidade de 6 meses, um ano e meio. É claro que eu vou fazer o vídeo para vocês quando chegar ali perto do dia 19 de novembro. Eu vou fazer o vídeo para vocês e depois no dia 4 de dezembro vai ser um solar total. De 4 de dezembro é muito forte, muito poderoso também. E esse eclipse é o que vai fechar o eclipse que aconteceu em junho, tá? Então foram 6 meses e nesse eclipse do mês de junho eu falei também, inclusive, das tendências políticas aqui para o Brasil, porque esse eclipse está pegando nada mais, nada menos que o meio do céu do mapa do Brasil, tá? Tanto de junho quanto esse de dezembro vão ser bastante simbólicos aí para o Brasil. Então, essa força aqui, ela pode durar não só 29 dias, mas sim 6 meses, um ano e meio. Mas para isso é importante você fazer registros da sua história, do que vai acontecer. Aproveitando a energia de nó do norte em Gêmeos, a gente está em um período que é muito importante a gente anotar os acontecimentos, manter um registro do que acontece, quais são os sentimentos que a gente tem, quais são as emoções que a gente passou. Ou seja, quando você estiver lá na frente, passando por um outro ciclo planetário, você pode voltar nos seus registros e ver o que estava acontecendo ali na época de eclipse de 2021. Você lá em 2026, você pode voltar para 2021 e dar uma olhadinha para entender o que é que estava acontecendo aqui. Entende? Então, se a gente puder manter registros, é maravilhoso. E esse aspecto aqui pode trazer também muito abalo na parte econômica do Brasil. Sim, porque a casa de Touro no mapa do Brasil
pega um pouco a casa 2 ali. Então isso pode trazer um abalo financeiro muito grande, uma instabilidade financeira. A gente já está vendo isso, né? Mas as coisas podem aumentar e muito. E ainda tem os assuntos de responsabilidade social e coletiva relacionado à Covid, relacionado à máscara, relacionado à consciência, se a gente está totalmente seguro ou não, como é que estamos, ou seja, se a gente não tiver um certo cuidado, uma certa responsabilidade, agir com sabedoria, maturidade e responsabilidade, a gente pode colher péssimos frutos daqui a 6 meses, quando os eclipses começarem a acontecer de fato no eixo Escorpião e Touro. Lembrando que os eclipses no eixo de Escorpião, aqui pegando as energias escorpianas, pode acionar e trazer sim muitas mortes. Muitas e muitas mortes, muitas perdas. Então, cuidado, gente. As coisas não estão tranquilas ainda. E a gente vai ter um período de eixos nodais aí pegando o signo de Escorpião e de Touro, que não é nada fácil. E lembrando que no meio desse Touro aqui nós temos um Urano e nós temos um Plutão que está passando pela finalização do seu processo aí no signo de Capricórnio, que iniciou lá em 2008. Ou seja, Plutão está fechando o seu ciclo aqui para iniciar uma energia aí só em 2023. Algumas pessoas vieram perguntar para mim se o ano de 2022 era o ano de Plutão. Eu não entendi direito, mas não. Falaram que Plutão ia mudar para o signo de Aquário no ano de 2022. Não, gente. Plutão ele vai ir para o signo de Aquário no ano de 2023 e vai entrar em definitivo em 2024 na energia aquariana. Ou seja, a partir de 2023 é que a gente vai começar a sentir um pouco, porque Plutão vai entrar e ele vai retornar em 2023. Então, é em 2023 e não 2022. E o planeta que vai reger o ano não é Plutão. O planeta que rege o ano só vai até Saturno. Vai ser Mercúrio que vai reger o ano astrológico de 2022 até março de 2023. Tá? Então, em março de 2022, o planeta que vai reger o ano astrológico não é Plutão. E nunca vai ser Plutão, porque só vai até Saturno. O planeta que vai reger o ano de 2022/2023 é Mercúrio, tá bom? Não tem nada a ver com Plutão. E Plutão, ele só chega no signo de Aquário em 2023. E lá em 2023 ele vai entrar, mas ele vai voltar para Capricórnio ainda. E só em 2024 é que ele entra em definitivo em Aquário. Ou seja, Plutão ele vai começar a expressar as energias aquarianas só mesmo em 2024. A gente vai ter uma prévia em 2023 e só em 2024 que a gente vai ver essa energia aí de verdade, tá bom? Só para que isso fique bem claro. O que a gente vai ter no ano que vem são os nodos trabalhando o eixo Touro e Escorpião, que rege o planeta Plutão e Marte, né? E aqui, né, os nodos aqui vão mexer com a Vênus. E pronto, é só isso. Tá? Gente, para que o vídeo não fique tão longo, que geralmente fica muito longo, é isso. Esse é o vídeo falando sobre essa lua nova no signo de Escorpião. Para quem quiser ver o mapa aqui para o Brasil, a gente vai ter o ascendente aí no signo de Touro, o meio do céu em Aquário, e essa lunação vai pegar aí a casa 6, e isso pode trazer aí questões de saúde também sanitárias para nós aqui no Brasil, tá bom? Então fiquem atentos aí. Lembrando que tem as redes sociais do Encontros Astrológicos, se vocês quiserem seguir, tá tudo aí, tem ali Encontros Astrológicos no Instagram, Facebook, Twitter e também no Telegram. Se vocês quiserem me seguir nas minhas próprias redes sociais, são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e também no Telegram. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, vai estar aí inscrever-se, basta você clicar nessa caixinha em vermelho que vai ficar cinza. Assim, no momento que ficar cinza, você vem aqui, clica nesse sininho, que aí você diz para o YouTube que você quer sim receber as notificações quando eu envio vídeo. Se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro, basta você clicar nessa caixinha que eles vão ter todas as informações de como você ajuda e contribui com esse trabalho que eu faço. E se você quiser explorar um pouquinho mais, tem o meu site www.deboramexica.com.br. Ali tem várias informações, inclusive eu organizei o curso gratuito que eu ensinei aqui, básico no YouTube. Tem ali o curso para vocês organizar
localizado na aba cursos, tá bom? Então explorem aí. E é isso, pessoal, esse é o vídeo da lua nova no signo de Escorpião. Desejo para todos uma ótima lua nova, uma lunação escorpiana, que a gente aproveite da melhor forma possível. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.